Olá, está no ar o programa Em Destaque. Hoje nós vamos falar da saúde do seu coração, a importância das atividades físicas, a importância de você estar cuidando da sua saúde para prevenir, né? Para prevenir outros sintomas aí que vêm atrapalhar sua saúde completa. Para isso, o nosso convidado de hoje é ele, Dr. Wesley Medeiros, cardiologista, diretor médico do Hospital América, o Apvida, é isso? Seja bem-vindo ao nosso podcast, seja bem-vindo à Rede Capital de Televisão. Eu que fico feliz, a primeira vez aqui na capital, né? Fico feliz. Agora já aprendeu o caminho. Aprendi o caminho, pode chamar mais vezes. Aprendeu o caminho, aqui tem vários programas ao vivo, né? Programas dessa casa, e com certeza esse assunto é um assunto que tem que ser expandido, né? Para as pessoas, para a importância de... A gente acha que atividade física não tem nada a ver com o coração, doutor. E tem a ver, não tem? Com certeza. Então a gente fica muito feliz de estar aqui a primeira vez e sabendo que é um tema importante, né? E sempre, quando nós tratamos de saúde em programas como esse, na TV Capital, né, e outras TVs, a gente sempre enfatiza que é um serviço educativo também, Com né? certeza. É entretenimento, mas a gente sabe que tem a conotação educativa. Com certeza. Porque o conhecimento liberta, né? Exatamente, expande a mente, né? Expande a mente e é vida, né? Conhecimento, ciência é vida, conhecimento é vida. Então, quando nós falamos da questão da atividade física na vida nossa, ela impacta em tudo, em tudo. Até na parte financeira. Ué, como assim, doutor? Porque você estando bem, disposto, você tendo uma atividade física constante, você melhora a questão da saúde, melhora a questão do humor, melhora sono, melhora tudo. Serotonina fica em dia. Serotonina fica em dia, né? Toda a digestão fica melhor. Então, assim, impacta em todos os aparelhos nossos, né? Nós estamos no aparelho digestivo, aparelho circulatório, que é do coração, aparelho respiratório, né? Então as pessoas, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, agora a gente está na época de doenças respiratórias, né? Muito faladas, tivemos a própria Covid, né? A pandemia. Então quando a gente fala em respiratório, por exemplo, você já ouviu falar assim, quem tem asma, bronquite, nadar é bom, tem que fazer natação, quase que é obrigatório. Exatamente. Né? E realmente melhora a natação, melhora a condição cardiovascular e a condição respiratória. Então é um santo remédio. E aí a gente tem que colocar em pauta e levar para o cidadão comum, para as pessoas, né, que não são da área da saúde, mas são passíveis de ter essa informação de forma bem concreta, de forma objetiva, que exercício físico é igual a remédio. Então, toda vez que eu estou fazendo a caminhadinha, eu falo isso para os meus pacientes, eles têm diabetes, têm problema de hipertensão, ele está lá fazendo a caminhadinha, hoje tem artigos que mostram que com 15 minutos já fazem a diferença. Olha. Né? 15 minutos, mas tem que ser 40 minutos, tem que ser 3 vezes na semana. Então, às vezes, você fazer 15 minutos, o problema nosso com a sociedade moderna, eu vou dar um exemplo simples, que é o controle remoto. Você pega lá 50 anos atrás, né? Vamos pegar a televisão, era o único meio, né, de comunicação que a gente tinha em massa, né? Era só vocês, só TV. Hoje nós temos internet, temos redes sociais, N coisas. Mas antes de chegar nas redes sociais, um evento novo, né, que aconteceu por volta de 1970, por aí, que é o controle remoto, né? Então, o controle remoto, antes você levantava, geralmente era 2, 3 metros, né, de distância do sofá para a TV. Aí veio o controle remoto, aí você já não levanta mais. Facilitou. Então, você deitou uma vez, acabou. Às vezes ali mesmo você dormia, né, tinha programação, hoje as TVs têm programação para desligar sozinha. Então, a modernidade, ela trouxe para nós, às vezes, a ociosidade, né, o sedentarismo. Sem contar da questão da alimentação. Né? Alimentação fácil, micro-ondas, tudo. Então, tudo isso juntando faz com que a gente tenha hoje muito paciente obeso, muito paciente com resistência à insulina, muitos pacientes com doenças cardiovasculares, hipertensão e várias outras. Então, nós sempre destacamos um estudo que teve na USP, do Serviço de Ortopedia da USP, do Instituto de Ortopedia da USP. Lá eles mostram para nós um estudo muito interessante, que é a questão do idoso com musculação.
Então, musculação, infelizmente, para quem não gosta de musculação, igual eu era uma pessoa que detestava musculação, odiava ficar lá na academia, né, não tinha paciência, ficar esperando no aparelho, aquela confusão toda lá. Não era, eu sempre gostei de pedalar, de fazer caminhada, correr, né, foram meus prediletos, que são bons também. Mas hoje os estudos mostram que a gente necessita de musculação. Musculação é vida. Protege os ossos. Todas as pessoas deveriam fazer musculação, fazer parte do projeto de atividade física, não só caminhar, não só nadar, igual eu citei. Natação é bom para quem tem problema respiratório? É ótimo, né? Hidromassagem para pessoa idosa, então a gente tinha aquele mito, né? Idoso, né? Reumatismo. Quem gosta de idoso é reumatismo, né? Tem essa brincadeira. Então, idoso tem que fazer hidromassagem. Né? Não pode fazer atividade muito intensa, não pode. E esse estudo da USP mostra o contrário, que nós podemos, né, sim, fazer musculação com idosos e tem um bom resultado. Né? Lógico, o ideal leve. né? Tem que ter o programa, até tem um professor da USP que ele tem até uns aparelhos que é dele, ele patenteou, né? O Instituto Delta, eu acho. Então ele patenteou próprio para idosos, mas tem que fazer. O ideal é que nós façamos desde da idade adulta jovem. Né? Ideal, igual eu estou falando, musculação é importante. Mas quando a gente vai dimensionar a questão dos exercícios, o importante é fazer. É claro que tem que respeitar a questão de faixa etária, de toda a escolha, né, da sua própria rotina, né, da sua questão diária. Então, assim, não tem como. O ideal, por exemplo, vou citar um exemplo bacana, que é um livro bacana para vocês aí, para os nossos telespectadores, Novos Caminhos, Novas Escolhas, do Abílio Diniz. O Abílio Diniz, ele chegou numa faixa etária da idade dele, que ele falou assim, não, e ele tinha poder aquisitivo para isso, né, um grande empresário aqui do nosso país. Ele falou, não, eu vou dedicar 5 horas do meu dia para atividade física. Né? Então a gente está pegando um extremo, ele era empresário, ele tinha toda uma situação em que ele poderia fazer isso, mas ele fez o certo. Né? Ele morreu agora recentemente com 88 anos, né? Mas você olhava ele dava aula, né? Ele muito ativo, e você olhava para ele era musculoso. Né? Então, assim, ele fazia atividade de musculação, ele fazia atividade funcional, que é por questão de equilíbrio, né? Ele fazia yoga, fazia várias coisas no sentido de manter questão de equilíbrio. Né? Ele fazia meditação, fazia yoga, então assim, ele fazia todas as atividades físicas que tem possíveis para questão motora, questão de musculação, questão que é cognitiva. Então, exercícios que você movimenta muito, você também está trabalhando, fazendo exercício cerebral, seu cérebro está agindo ali. Né? Você precisa ter, né, esporte, vou jogar futebol. Futebol, você tem que correr ali, tem que fazer a sua atividade física, mas tem que pensar, né? Tem que pensar a jogada, pensar a ação. Correr. Então, o cérebro está agindo também. Está trabalhando tudo ao mesmo tempo. Agora, doutor, nessa rotina, no dia a dia, né? As pessoas acham difícil fazer atividade física e também o TikTok, as redes sociais, está aí para, às vezes, até complicar, né? O trabalho de vocês, né? Depois do Google, muita gente consulta o Dr. Google. Acho que você ouve isso muito do seu consultório. Aproveitar esse espaço aqui, desmistificar alguma coisa sobre os exercícios físicos que você vê que é errado e que as pessoas propagam isso ainda, de alguma forma? Então, assim, exercício físico, o ideal é que nós façamos, né? E fazer atividade física, a primeira coisa, eu sempre brinco, tem uma coisa de foro íntimo, né? Eu não sei, né? Nós estamos nos conhecendo agora, né? Então, eu trabalho lá na AP Vida, fico lá no meu hospital e tenho a minha rotina. Você não sabe da minha rotina. Eu vou contar um pouco dela aqui agora para você, mas você não sabe. Eu não sei a sua. Exatamente. Então, é uma coisa de foro íntimo. Então, tem que saber. Eu prefiro acordar um pouquinho mais tarde, fazer no início da manhã, a final da tarde, né? Sim. Então, assim, a primeira desmistificação que a gente tem que conscientizar as pessoas. Tem que fazer atividade física. Atividade física, para quem tem já a doença, que tem a patologia, é remédio para diabetes, é remédio para hipertensão, é remédio para câncer, é remédio para tudo. Você fazendo atividade física, né, você tem, fazendo musculação, você tem que fazer musculação. Né? Os donos de academia vão ficar felizes comigo. Né? Com certeza. Mas tem que fazer, é obrigatório, porque músculo é vida.
Quem tem força, né, a gente tem um estudo, por exemplo, você vê a importância da... Hoje a gente está falando da questão dos centenários, né? Longevidade. Depois a gente pode até marcar um dia para vir falar só de longevidade, que é um tema que está bombando aí. Exatamente, né? tá todo mundo procurando. Todo mundo fala assim, pode viver 120. Até o próprio presidente da República, né, de vez em quando ele solta. Vai ver que eu já nasci com gene lá para viver 120 anos. Aí a gente não sabe. Dizem que a ciência está falando que pode chegar aos 120, então quero ser eu, né? Ele brinca, né? E realmente a gente está caminhando para ter mais centenários por causa da tecnologia, a evolução da ciência, da medicina e tudo e tal. Só que nós temos que entender que para fazer chegar nesse ponto existe várias variáveis. Agora, uma coisa que é muito importante para o telespectador entender: o simples, o básico. A gente não precisa ficar, agora falando, ficar pesquisando, tipo de exercício, né? Vou fazer fulano e tal. O Bruno fez o povo gosta muito do fast food também, de informações. Fez um exercício, foi bom para ele. Eu falei, não, é questão de forinho. Você tem que ver o seu horário melhor. Você tem que ver a sua condição. Às vezes tem alguma limitação. Não existe uma receita pronta. Não existe. Então, assim, o importante é fazer. Começa com a caminhadinha. Eu vou falar para você, por exemplo, a questão do centenário que eu estava falando. Nós temos um estudo que a gente que viu e muita gente fala nele. O que tem o pessoal asiático, né? Japão é o maior número de asiáticos. Lá na Ásia tem o maior número de centenários. O Japão, Coreia do Sul. Aí na Coreia do Sul, um dos secretários de saúde lá, ele até faz muita divulgação desse estudo. Foram pegar os centenários, foram ver o que eles tinham em comum, né? Porque aí falam que é questão genética, questão de alimentação. Ele falando que uma das coisas comuns, as pessoas moram na região de montanhas. É por causa do ar puro, puro das montanhas, né? Não, mas aí o estudo foi descobrir o que é. Que você tá na montanha, você tem que subir e descer, muito bom. Força nas pernas, músculo firme, as pernas, né? A gente brinca que a batata da perna é o segundo coração. Né? Você já deve ter ouvido falar isso, às vezes. Então, força nas pernas, né? Então, atividade. Então, a pessoa tem que subir, às vezes tem que carregar um peso. Então, assim, isso é atividade física. Então, aquelas pessoas, elas, além de viver lá no campo, de ter o ar puro do campo, mas o principal que o estudo chegou foi a questão de força mesmo, de fazer atividade física que fortalece as pernas. Então, isso é um exercício simples do cotidiano. Por isso que eu falo sempre, você é foro íntimo. Você tem que entender que isso é bom para você, é bom para todo mundo, para o ser humano, para os animais, é bom atividade física, certo? E entender que eu tenho que encaixar isso na minha vida, certo? Porque eu tenho que ver meu cotidiano, como eu estou te falando. Você trabalha, você é repórter, você está aqui apresentador, trabalha sentado, trabalha em pé, né? Tem tempo para almoçar tranquilamente, tem tempo para fazer 20 minutos, 30, 40 minutos. Isso é você, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Entendi. Ficar parado é movimentado, é salutar. E 3 coisas simples. Tudo que a gente vê estudos extremamente sofisticados, né, teorias, igual você falou, vai lá, procura no Google, fala isso, mas tudo se resume em 3 coisas: atividade física, que é o principal, alimentação e sono. Você fez essas 3 coisas corretamente, praticou um sono bom, mas minha vida é isso. Eu fui plantonista muitos anos. Hoje, de vez em quando, lá na Apvida, eles me chamam, meu telefone toca de madrugada, hoje eu estou na gestão lá na Apvida, eu preciso, né, realizar algumas atividades que às vezes extrapolam o horário de expediente, tanto no telefone quanto presencialmente. Mas antigamente era pior, eu era plantonista, eu tinha que chegar às 7 horas da noite, sair às 7 horas da manhã. Era muito mais corrida. Então era da minha profissão, mas eu sabia que aquilo ali era difícil para mim. Então eu peguei e tentei sair o mais rápido possível. Então o sono é primordial. Reparador. Se você faz atividade física, se você faz uma boa alimentação e se você tem um bom sono, a chance de você ter problemas de saúde, elas diminuem substancialmente. Isso não é achismo, não é Dr. Google, isso é pesquisa científica. E várias pesquisas. Tudo combina com isso. A sono bom, atividade física e alimentação boa. Nós vamos agora para um breve intervalo e já nós voltamos para conhecer a rotina sua na prática, pode ser? Já a gente volta.
focus is you, love. It's not hard to choose, love. It all feels so new, love. You're pulling me through, I swear that it's true. My focus is you, love. You're pulling me through, I swear that it's true. Nasci no garimpo e na minha pré-adolescência eu conheci uma máquina de beneficiar arroz manual. Eu tinha vocação para trabalhar com alimentos, para trabalhar com a indústria de arroz. E aconteceu de hoje ser uma marca reconhecida no estado de Goiás, fora do estado, nacionalmente. A melhor prestação de serviço, a melhor distribuição. Conquistar uma empresa, um negócio de sucesso é bom. Agora, uma outra coisa que eu conquistei, que é muito importante acima disso, é minha família. São meus filhos, Luciana, Marcela e Mônica. E desde criança, meus filhos trabalharam comigo. É uma empresa familiar. São 60 anos de luta, de vitórias, de conquistas, de tanta coisa boa. Valeu a pena. Cristal Alimentos, de geração em geração, pureza alimentando a vida. De volta com o programa Em Destaque, o tema de hoje é a importância de atividade física na prevenção de doenças cardiovasculares. Para isso, ele está aqui ao meu lado, o Dr. Wesley Medeiros, que o primeiro bloco a gente falou da importância de movimentar, seja como for, né, de acordo com a sua genética, de acordo com o seu jeito, né, nem 8 nem 80, alcançar esse equilíbrio. Mas eu queria perguntar para você agora, doutor. Eu tô vendo aqui que você é diretor do hospital, né, do Apvida, tem uma vida corrida. Fala um pouco pra gente da sua rotina, como você consegue administrar isso e um pouco dessa emergência, né, que surge. Então, em relação ao que nós havíamos falado no bloco anterior, eu sempre falo que a questão da atividade física é uma questão de foro íntimo. Você tem que pensar verdade. De acordo com a minha rotina, como eu posso encaixar a atividade física, mas eu tenho que encaixar. Tem que encaixar, é isso fundamental. É fato, né? Fundamental. Posso até não fazer, posso até não concordar, mas isso é ciência. Tá lá, né? Faz benefício tanto para quem já tem a patologia, para prevenir. Né? Não, e é só colocar o antes e depois, né? O antes e o depois, quando a gente está fazendo atividade física, quando não está, né? A disposição, né? É outra, diferente. Né? Então, assim, eu sempre falo isso, né? Mas aí tem aquele ditado, faço o que eu falo, mas eu não faço o que eu faço. Não, mas eu tô brincando. Então, como eu havia dito, musculação é uma questão importante. Né? Então, assim, esses últimos anos eu tento fazer musculação, né? Assim, claro, encaixando que minha rotina de trabalho, né? Hoje, assim, eu parei de dar plantão, né? Parei de fazer consultório, hoje eu estou só na gestão, né? Tanto fora quanto dentro da operadora Apvida. Então, a gente faz gestão. Então, eu sou gestor e tem várias atribuições, várias responsabilidades que um gestor tem que ter. Com certeza. Né? A responsabilidade é maior, então a demanda de tempo, eu tenho que otimizar muito o meu tempo também para que eu responda todas as demandas que a empresa precisa de mim, certo? E assim, cedo eu tento fazer atividade física. Então, assim, eu já experimentei de todos os horários já. Então, eu sou bom, que eu sou um exemplo bom. Tanto o que fazer e o que não fazer. Então, eu já acordei 5 horas da manhã para malhar às 6, né? Já fiz no horário de almoço. Recentemente, um colega meu falou assim, vamos na hora do almoço, que a gente tá com tanto corrido aqui no hospital, lá no Hospital América, lá na Apvida, tá tão corrido que eu tenho que arrumar um horário. Eu achei o almoço, você topa aí comigo? Falei, para almoço, eu nunca fiz atividade, fiz na hora do almoço, né? Eu lembro que na faculdade tinha uma turminha de umas 10 colegas minhas de sala que fazia, eu ficava olhando assim, mas na hora do almoço, será que isso tem que dar certo? E eu via que elas eram disciplinadas, né? As meninas, só que eu nunca fiz. Aí agora esse amigo convidou, eu fiz no horário de almoço. Bom horário também. Encaixou bem. Logo eu tive que mudar por causa dessas atribuições. Sim, com certeza. Igual agora mesmo, eu estou sem fazer atividade física e horário fixo. Então, o que eu faço hoje? Eu faço atividade física no próprio serviço. Como eu sou gestor, eu gosto de estar ali no chão de fábrica. Eu não sou daqueles gestores que ficam dentro da sala, lá dentro da minha sala, preso lá, não.
eu gosto de ir para a operação, conversar com todo mundo, tanto com os clientes, com os pacientes, quanto com os nossos colaboradores, né? Que eu tenho a responsabilidade de estar gerindo eles lá. Então eu sempre caminho muito no hospital. O hospital é grande, o hospital são 4 andares, né? E tem muita escada. O que eu comecei a fazer? Comecei a andar de escada. Olha, Não uso mais o elevador. Depois dessa reportagem que eu te falei, lá da Coreia, né, que viu os centenários de subir que eles montanha. subiram lá na montanha, certo? Eu passei a usar a escada, aboli o elevador e estou andando só de escada. Então, é uma atividade, eu estou fazendo questão da alimentação, estou fazendo jejum intermitente, que é uma moda que está tendo aí agora, né? E está sendo muito bem aceita, tem os né? prós e os contras, mas depois a gente pode tratar disso também em outra oportunidade, que é um assunto polêmico, muito. Né? Mas individualmente, hoje eu consigo fazer jejum. Eu já fazia, porque na verdade eu sou cirurgião, fiz cirurgia cardíaca. Né? Fiz a parte de cardiologia clínica, mas a formação, quando eu fui estudar, fazer residência, eu fiz cirurgia cardíaca. E já não opero, né? Na verdade, não faço nenhum e nem outro hoje. Nem a parte clínica, nem a parte cirúrgica da cardiologia. Estou só na gestão mesmo. Mas quando eu fazia cirurgia cardíaca, a gente não tinha tempo para almoçar. Então, a gente começava a operar de manhã e parava só à noite. Nossa. Então, tinha dia que eu fazia jejum aí de 12, 13, 14, 15... Forçados, 16 horas. Eu brincava, né? O trabalho intermitente. Não era o jejum, era o trabalho intermitente. E aí eu já era acostumado, então eu não tive dificuldade. Então, somando esse andar lá no hospital, andar a escada em vez de elevador, e o jejum intermitente, eu estou perdendo peso, perdi 4 quilos agora recentemente. A escada está fazendo bem. Então, minha rotina está até boa de atividade, não estou parado de 100%. Né? Que eu também a gente está na época de eleitoral, eu também tenho minhas atividades políticas, então eu estou nesse período agora, desses últimos 2 meses, bem concentrado. Intenso. Né? Então a agenda apertou mais ainda. Mas agora, terminando domingo, provavelmente segunda-feira eu devo voltar para a academia. Voltar a fazer musculação. Doutor, de tudo que, mesmo da parte que você já fazia cirurgia, como a parte do hospital, que você tá ali naquele chão de fábrica, como você falou, fala pra gente o que você viu na prática que realmente falava assim, quando chega ali um paciente com algum problema cardíaco, que você fala assim, nossa, poderia ter evitado se... Tem alguma? É assim, a gente tem vários estudos, mas é assim, eu volto a repetir, pode ser repetitivo, mas assim, hoje todos combinam na questão da atividade física. Atividade física, alimentação, você pega a Isto É da semana passada, né? Eu sou analógico ainda. Gosta da revista. Estou me adaptando ao digital, mas eu gosto de rádio, gosto de TV, gosto de revista impressa, jornal impresso, né? Uso o celular, uso as outras mídias, tranquilo, mas eu ainda gosto... De ler o livro físico, eu também. De ler, então assim, eu tenho assinatura de revista, então eu leio a revista toda semana. Então, essa semana que passou, nós tivemos a entrevista com um grande cientista que ele fala da questão, fala do jejum, fala da alimentação. Então, se você for pegar esses grandes estudos, os grandes cientistas, eles sempre vão combinar na questão da alimentação, da atividade física e do sono, certo? Então, quando a gente está ali na prática, então, se eu já tive pacientes, por exemplo, eu sempre gosto de citar esse paciente. Ele foi no meu consultório com crise hipertensiva, né? Na época eu fazia consultório clínico, né? Atendia consultório, e ele hipertenso e caminhoneiro. Né? Por isso que eu falo, a questão individual, o médico tem que tratar isso. Aqui a gente está tratando, a gente está no programa de televisão, está com ouvinte e até uma parte educativa, né? Sim. Mas quando a gente está no consultório, a gente tem que entender esse cotidiano do paciente, saber o individual, o né? individualizar o tratamento. E ele era caminhoneiro. É caminhoneiro de uma empresa que trabalha em Uberlândia, Goiânia, São Paulo e Brasília. Então esse era o roteiro dele, né? Essas 4 cidades. E é uma vida difícil, a vida de caminhoneiro é difícil, né? Tinha a questão da obesidade, né? Ele falou assim... Fica sentado o dia inteiro. Almoçava, ficava sentado o dia inteiro. Ele almoçava tarde, geralmente comia 1 quilo de comida. Aquela vida bem desregrada do ponto de vista de sono, de ponto de vista de atividade física e do ponto de vista de alimentação. As 3 coisas que são importantes. Então, a gente já sabia, isso já faz um tempo já, a gente já sabia da importância desses três pilares, né, da vida saudável. E assim sendo, a gente orientou ele, né? E ele até migrou, ele falou assim, não consigo,
para viver essa rotina minha, eu vou ter que mudar de profissão. Então ele veio ser motorista de táxi, eu acho, aqui em Goiânia. Né? Ele comprou um táxi, uma linha de táxi, veio ser motorista de táxi, mas largou a vida de caminhoneiro, passou a dormir bem, alimentar bem e fazer atividade física. Ele perdeu 14 quilos. E nessa perda desses 14 quilos, ele praticamente ganhou outra vida. Tirou o remédio. Então a medicação, então a gente foi um processo de 6 meses, né? Ele melhorou os exames já no 3º mês, que foi o retorno, né? E depois, com 6 meses, ele chegou a perder 14 quilos, a gente tirou o antihipertensivo dele. Então é remédio, né? Nós vemos os diabéticos, né, quando eles fazem atividade física regular, a neuropatia diabética, Sim. que é uma das consequências da diabetes, ela é melhor tratada quando tem atividade física junto. Né? Então, na prática clínica, atividade física, na nossa prática clínica, seja de cardiologista, seja de pneumologista, seja de qualquer especialidade, ela é um auxiliar, é um pilar que auxilia muito o tratamento. E fala para mim, qual que é seu maior desafio? Você lá na clínica, né, atendendo fisicamente, fazendo as operações, ou hoje na gestão? Aí essa pergunta individual hoje, agora. Eu acho que na gestão, por quê? O gestor, quando ele encara a gestão com seriedade, com compromisso, com a funcionabilidade que é a gestão, ele tem que entender que ele passa a cuidar, em vez de indivíduos, de paciente ali no consultório, a coletivo. Então, um secretário de saúde, um gestor de uma grande convênio, igual assim, hoje, nossa Rap Vida hoje é a maior operadora da América Latina. São 16 milhões de usuários. Né, a maior da América Latina. Nossa. Então hoje a gente tem consciência que a gente passa a cuidar de muita gente. Então hoje eu acho que assim, a gestão é mais importante. É muito coração batendo. Porque o gestor ele tem como, através de fazer uma gestão responsável, ele tem como atingir mais pessoas. Por isso que eu migrei. Eu adoro operar. Agora, eu amo estar dentro de um centro cirúrgico. Né? Se eu pudesse, eu morava dentro do centro cirúrgico. Mas a gestão hoje me encantou por causa disso. Doutor, para a gente terminar, eu gostaria de perguntar para você o que te motivou, qual foi a sua maior motivação para ir para a área da saúde? Cuidar de gente, igual eu estou te falando, eu sempre gostei de cuidar de gente. Eu gosto de gente, não só no trabalho, mas na vida. Assim, eu sou pai de 4 filhos, que legal. Queria ter 6, eu perdi 2, né? Tive 2 percas, mas assim, eu sempre quis ter 6 filhos. Né? Eu sempre quis ter família grande, eu gosto de reunir com as pessoas. Nós estávamos vindo para cá, né, Bruno? O Bruno estava aqui comigo vindo para cá. O Bruno está nos bastidores aqui. O Bruno está aqui gente. No bastidor, nosso colega aqui lá da B2, lá da produção. Ele, falando para ele que a gente estava organizando para ir para a chácara, o feriado, né? Dia 24 é feriado. Eu vou reunir o pessoal do hospital, vão lá para a minha chácara. Então a gente. Por quê? Porque eu gosto de gente. E quando a gente fala em cuidar de gente, estar com gente, a saúde eu acho que é o melhor lugar. Porque na saúde, acho que na saúde e na política, né? É 2 lugares onde você cuida de muita gente, né? De uma vez só, de um só jeito, você cuida de muitas pessoas. Então a gente sempre está ali junto, vendo gente, acolhendo gente, ouvindo gente. Hoje mesmo eu tenho uma família delicada lá que a gente atende lá no Hospital América, lá na Rap Vida. E eles estavam com problemas. Hoje eu fiquei 1 hora sentado lá com ela. É bem humanizado. Conversando. Então, assim, é difícil tirar um gestor que faça ficar 1 hora conversando com o paciente, com o familiar. Né? Então, tem que fazer. Eu sempre gostei disso. Foi isso que me animou para ir para a medicina e me animou para ir para a área de gestão. É o que me move a vida e eu acho que eu vou morrer fazendo isso. Se Deus quiser, fazendo muita atividade física, dormindo bem, alimentando bem para viver até os 100 anos. Olha só. Doutor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E agora você já sabe o caminho de casa, né? Sim, eu sempre falo que esses programas eles têm uma função muito importante, que é a função de entretenimento, né? Então, assim, o nosso telespectador vai chegar lá, vai ligar a televisão, vai estar no celular, vai estar ali descontraindo a mente, mas é a oportunidade de forma descontraída, igual a gente fez aqui, levar informação e levar a parte de educação. Né? Às vezes muda as vidas das pessoas. Então, está lá feita a mensagem
que atividade física é primordial para a saúde. Fundamental. Movimente-se, gente. E eu espero você e toda a sua família no nosso próximo encontro. Continue aqui na Rede Capital de Televisão. Até lá!